Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, queremos nos agradecer, vos louvar pela graça da vida, por podermos mais uma vez estar juntos para a Joana de Ângeles, juntos para o Evangelho. E assim, nesta noite, queremos nos pedir, Senhor, saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente os nossos caminhos. Que assim seja, agora e sempre. E uma boa noite a todos vocês. Vamos agradecendo a presença de vocês que estão chegando então para esse nosso encontro desta sexta-feira, 14 de abril de 2023. Estamos aqui firmes e fortes, esperando, claro, sempre que a semana de vocês, para quem já terminou a semana, tenha sido muito boa no trabalho, para quem ainda vai trabalhar no fim de semana, força e fé sempre. E que tudo, de uma maneira geral, esteja caminhando bem. O nosso desejo, a gente sempre espera realmente isso, que haja saúde, que haja paz, que haja harmonia entre todos vocês. Assim, amigos, com muita alegria, nós vamos ver o Evangelho hoje, que fala sobre a prece, Diz o seguinte, é o item 18, o item 19, e vai falar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores. Prece sempre fundamental, para todos nós, para levarmos nosso carinho, os nossos pensamentos amorosos para os nossos irmãos, com toda certeza. Assim, vamos então, aqui dando boa noite já para alguns de vocês que chegaram, a Cacilda Cassiano, a Alzira Crepaldi, a Bárbara Santana Neri, Maurício Cobrosli, e também Judélia Lima, que aqui está conosco. E vamos agradecendo os likes de vocês, João Avelino, Márcia Miranda, também a Alzira Crepaldi, a Cacilda Cassiano, Bárbara Santana Neri, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, também conosco, nosso agradecimento. E sim, boa noite aqui também da Márcia Miranda, aqui conosco. Queridos amigos, vamos ver então o que nos diz o Evangelho nesta noite, E aqui choveu bastante hoje, Americana. Por aí, vamos ver, nas cidades de vocês, onde vocês se encontram, com calor muito forte. E veio a chuva e veio junto aquela brisazinha meio gelada, aquele ventinho meio gelado. E a perspectiva de nós termos um pouco de chuva por aí. Mas está ótimo, precisamos de chuva, o solo precisa de chuva, as plantinhas precisam de chuva, e vamos alternando aí sol e chuva e vamos tocando em frente. Isso posto, vamos ver então o que fala o Evangelho da prece pelos mortos e da prece pelos espíritos sofredores. Vamos lá. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. Isso está também colocado lá no livro Céu e Inferno, do Kardec, na sua segunda parte. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. Em um e no outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se, nessa hipótese, é lógico, caridoso e cristão, é caridoso rejeitar a prece pelos condenados?
Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar o seu sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso. Quando alguém está atacado de um mal incurável, porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginai que entre os condenados pode se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E por quê? Segundo vós, não poderá esperar sua graça? Recusarias um copo de água para estancar-lhes a sede? Um bálsamo para secar-lhes as feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhes daríeis um testemunho de amor, uma condenação? Uma consolação, perdão? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca em primeiro lugar entre os deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. Pois é, itens 18 e 19 do Evangelho, tem mais coisas pela frente que é muito longo, mas dá-nos uma ideia já essa colocação inicial sobre o que deseja aqui nos falar então o Evangelho a respeito das preces. E preces pelos espíritos sofredores, pelos espíritos condenados, por aqueles que estão em sofrimento, né? E aí iniciou o Evangelho falando então sobre aquelas crenças que existem apenas o céu e o inferno, ou vai para cima, ou vai para baixo, e lá não sai nunca. Tem a sua existência e segundo aquilo que fez ou deixou de fazer, ou mal fez, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E nessa circunstância, como é um lugar eterno, para que serviria a prece? Tanto para quem está lá em cima, como para quem está lá embaixo. Seria um dos pensamentos possíveis para aqueles que acreditam, né, nessa colocação que a religião dá. Ora, mas nós sabemos que todos aqueles que estão em sofrimento, espíritos em sofrimento, uma grande maioria está sim em sofrimento, porque nem todos que saem, né, que desencarnam, vão para os melhores lugares de que a espiritualidade reserva. Não. Uma boa, uma bela maioria vai ter que ficar um pouquinho em lugares complicados exatamente pela vida que teve, por tudo que fez. E não são os lugares melhores, e são lugares de muito sofrimento. Ora, e sofrer pela eternidade é algo que entra na nossa cabeça quando nós sabemos que Deus é absolutamente e soberanamente justo, soberanamente amor, soberanamente justiça acima de tudo. Nós sabemos, por tudo aquilo que o Evangelho nos traz, que nosso Pai está sempre nos dando oportunidades, e oportunidades da reencarnação. Olha que presente maravilhoso. Estarmos aqui para lutarmos por nosso progresso. Imaginem ficar eternamente em lugares ruins. E por isso mesmo que a prece tem esse dom, né, essa capacidade, ela aure energia positiva para aqueles que estão em momentos extremamente negativos. E não por uma injustiça que estão ali por erro. Não, claro, porque fizeram coisas erradas. Por isso vão estar lá. Assim como nós também, que fazemos coisas erradas, podemos perfeitamente ir para lá, ou já estivemos lá, como saber. É uma questão da justiça, é aquilo que tem que ser resgatado, a gente sabe muito bem disso. Mas nós sabemos também da qualidade da prece, da importância da prece, aquela prece que é dita, que é falada, que é pensada
mas que em qualquer circunstância sai absolutamente daquilo que nós falamos, né? Preces que saem do coração, preces que saem do íntimo da pessoa, naquele agradável, maravilhoso sentido de ir aliviar as dores, aliviar as penas, de ir aliviar as suas provas, as suas missões mais doloridas, de irem auxiliar a caminhada dos irmãos. Porque mesmo estando naqueles lugares ruins, eles estão caminhando. Caminhando nesse sentido que nós falamos, que o tempo nós vamos percorrendo, né, esse espaço que o tempo nos reserva. Então, é uma caminhada. Mesmo que no nosso dia fiquemos sentados o dia inteiro, estaremos realizando a nossa caminhada nessa vida. Uma caminhada, digamos, talvez infrutífera ou acomodada, pode ser, mas não deixa de ser uma caminhada. Então, mesmo para aqueles que estão nesses lugares mais ruins, esses espíritos, né, nossos irmãos sofredores, como diz aqui, né, espíritos muito sofredores, pelos mortos de uma maneira geral, a prece tem esse sentido de levar a esperança, de levar a fé, de levar o acreditar de que tudo pode melhorar e melhora, mas que depende, em última e definitiva análise, de cada um de nós. Depende do arrependimento das coisas erradas que foram feitas. E como diz o meu texto, pedir graça ao Pai, pedir sim o perdão, mostrar o real arrependimento. Porque nosso Pai sabe de tudo que está dentro de nossos pensamentos, sabe de tudo com relação aos nossos sentimentos. Então não adianta pedir perdão dizendo que vai, né, tomar providência para não fazer mais o erro, quando no íntimo ainda pensa em errar. E nosso Pai sabe de tudo, né? Então precisamos ser, nessa intimidade nossa, realmente sinceros. Não há como fugir, não há como fingir. E a prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, é uma grande, imensa caridade que nós fazemos. Por esses irmãos que já não estão mais conosco, que foram nossos entes queridos, pais, irmãos, sobrinhos, tios, familiares, ou mesmo amigos muito, muito, muito queridos, muito importantes em nossa vida, que não estão mais, a prece é algo extraordinariamente acalentador para eles, porque tranquiliza, porque leva boas vibrações, bons fluidos, né? Para que eles possam, acima de tudo, pensar no tempo que tem, naquilo que foi feito, nas maneiras que podem voltar a trilhar o bom caminho. Então precisam ser preces, sim, mas preces de amor, preces de agradecimento por podermos, como se estivermos juntos. Não adianta levarmos preces e fazermos preces e preces de dores, magoados, com choro, né, com lamentação, porque não está mais entre nós, etc. Porque essa é a realidade, realmente não está. E é algo imutável, assim como não estaremos para os nossos amigos daqui a um tempo, que seja longo, né? Tudo bem, mas sabemos que não vamos estar, né? Então nossas amizades ficarão aqui no plano físico, vamos reencontrar outras que já partiram antes de nós, serão no plano espiritual, familiares, amigos, né? Desde que também sejamos fazendo coisas boas nessa caminhada, né? Não adianta aprontarmos, que nós vamos encontrar quando sairmos daqui, acho que nem tanto amigo não. Então por isso que é preciso ter sim, esse cuidado. Mas a prece, né, esses eflúvios do coração que saem, vão encontrar aqueles que são objeto dela. Então que sejam preces de alegria, preces de encorajamento, preces de fortalecimento para todos eles, porque necessitam sim. Não há aquilo do céu e do inferno, já sabemos há muito tempo disso. São criações feitas pelo homem no decorrer do tempo para, vamos dizer, subjugar mesmo os outros homens pelo medo. Nem tanto pelo convencimento, né, de que Deus é soberanamente bom, justo conosco, mas para acreditar mais pelo medo, com aquele medo terrível de sair daqui e ir para o inferno. Quando nós sabemos que vamos, sim, onde merecemos estar por aquilo que fizemos, estamos fazendo, faremos, ou mesmo que deixamos de fazer. Essa é a realidade pura, simples nossa. E não deixemos jamais de orar
por aqueles nossos entes que falam no nosso coração e por todos de uma maneira geral, para que se fortaleçam, porque essa nossa caminhada é imensamente longa, muito longa, né? Imagine se Jesus está conosco há 4,5 bilhões de anos, trabalhando na construção desse mundo. Quanto tempo teria demorado para ele chegar à condição espiritual que ele está? E por onde? Não sabemos, ele esteve. Mas imaginemos quanto tempo. Seriam outros 4,5 bilhões de anos da existência dele? Não sabemos. Se para nós às vezes um ano custa passar, imagina 4,5 bilhões de anos. Não dá nem para imaginar, né? Assim, amigos queridos, olha aqui, vamos cumprimentando a vocês que também já estão conosco. Olha aqui, Cacilda Cassiano, a Sandra Campoli, Cecília Tiliac, Toninha, Pericinoto Psicanalista, Márcia Miranda, Judélia Lima, todos aqui conosco. Agradecemos muito a participação de vocês. E como prometido, nós temos aqui Joana de Ângeles para nós, né? E Joana de Ângeles nós estamos acompanhando, lendo os capítulos, né? Trocando ideias sobre o livro Espírito e Vida, onde ela fala sobre diferentes aspectos. E hoje o capítulo 4 é não só justiça. Então sempre lembrando que Joana de Ângeles, nesses textos que ela nos manda, esses capítulos, ela fala sobre nós e muitas vezes fala sobre da maneira como nós enxergamos o mundo, da maneira como nós vemos as outras pessoas, mas também da maneira como as outras pessoas muitas vezes nos veem. Não são muitas vezes, as outras pessoas sempre nos veem. Nós estamos sempre observando os outros, olhando os outros, onde quer que a gente for. Desde o momento que a gente abre o olho de manhã, agradece a Deus, né? Até o momento que a gente vai dormir, agradece novamente a Deus. E quando estamos com outras pessoas, estamos sempre observando, mas também sendo observados. E aquilo que Joana fala, como nós observamos os outros, que lições podemos tirar da maneira como os outros encaram essa trajetória aqui pelo mundo. Trajetória que nós fazemos juntos. Muitas vezes, né, no trabalho, muitas vezes na escola, muitas vezes no lazer, fazemos juntos. Então, como que nós encaramos essas pessoas, né? Ela sempre traz essa introdução falando dessas nossas relações, para depois falar especificamente sobre o assunto que ela nos trouxe. E hoje não só justiça é o tema. E vamos ver o que ela diz? Vamos lá. Vale de lágrimas, exclamam corações em tormento. Região de trevas e desespero, propõe sofredores de diversos matizes. Oásis de gozo, afirmam os doentes do prazer. Recanto de delícias, esclarecem os fornicadores da loucura. Colônia de alegrias ao alcance da sagacidade. Expõe celebrações enrijecidas no mal. Punição, viver, bradam uns. Vivamos e gozemos, proclamam outros. Viver é pagar alto tributo à vida, reclamam alguns revoltados. Viver é aproveitar a favor da oportunidade, repitam os desacisados. Pois é. A carne, como porta de renascimento, é alta concessão da divindade para a felicidade do espírito. A terra é abençoado educandário onde se formam valores e se afirmam expressões superiores para a vida. Então nós vimos aí quantas maneiras as pessoas podem encarar esse mundo, segundo, claro, como é a vida delas, como é a experiência delas, como é também com relação às pessoas que a cercam, como é encarar o mundo com relação ao trabalho, dificuldade, o dia a dia. Nós temos várias situações. Mas juntando tudo, como Joana fala, a gente sabe, ela diz que a carne, como porta de renascimento, é a alta concessão da divindade para a felicidade do espírito. É uma altíssima concessão do Pai para todos nós. Extremamente misericordioso, dar-nos sempre oportunidades para nos retratarmos, corrigirmos. Tantas coisas erradas já fizemos e continuamos muitas vezes fazendo, né? E ela diz que a terra é um abençoado educandário, onde se formam valores e se afirmam expressões superiores para a vida.
E ela continua. Atados à conceituação deficitária da unicidade da experiência carnal para o espírito, os discípulos de tal escola contemplam estarrecidos a dor, formulando hipóteses cruéis, nas quais mentalizam a justiça divina através dos recursos mesquinhos da arbitrariedade humana. Vinculados a um materialismo grotesco, homens e mulheres desnorteados derivam no prazer as apreensões que mantêm quanto à vida do além-túmulo. Informados da pluralidade das experiências carnais, face ao sofrimento, há quem diga que a reencarnação é justiça, uma severa justiça. Não só justiça, mas misericórdia também. Alta e valiosa misericórdia significa o trânsito na carne, a recapitulação entre novo berço e novo túmulo. Aquilo que a gente fala, né, inclusive nas nossas preces, né, que nós fazemos, sempre louvando a Pai pelas oportunidades, como está falando aqui Joana de Ângeles para nós. E uma oportunidade que nos dá por sua imensa misericórdia de todos nós, pelo amor a todos nós, por sermos filhos do Criador e que deseja sempre o melhor para nós. Como ele fala, Ele dá-nos o livre-arbítrio, podemos fazer o que desejamos, mas aí entra aquela questão: posso fazer? Posso. Devo fazer? Já é uma outra história. Se for para levar prejuízo a si próprio e principalmente aos outros, melhor não fazer. Porque apesar de toda a misericórdia, apesar de todo o amor que o Pai tem para conosco, e sempre teve, e continuará tendo, de uma coisa, né, como diz o André Luiz na sua jornada, de uma coisa o Pai não abre mão, de jeito nenhum, que é a justiça. Que é a justiça. Dá-nos a liberdade para tomarmos as melhores ou as piores decisões, seguirmos em frente. Mas a justiça vai cobrar o resultado de nossas ações. Sejam ações pelo pensamento, sejam ações pelas palavras, sejam os resultados de palavras, sejam resultados de ações que fizemos. A justiça vai estar sempre presente para todos nós. Dizer que Deus castiga, porque não sei o quê, não existe castigo. Existe reparação de erros anteriores. Claro, nós não sabemos nem o que nós fizemos, mas tudo é questão de justiça. Por natural evocação das paisagens da vida extrafísica, todos guardamos nas telas mentais os sinais da imortalidade. Estes relutam e asfixiam as lembranças nos nimbos cerrados da rebeldia. Esses reagem e apagam as evocações com a borracha da indiferença. Aqueles insistem na negativa e anulam as recordações ante a teimice do prazer. Quer dizer, nós fazemos tudo para esquecer tudo de errado que nós fizemos. Na nossa consciência, talvez não fizemos nada de errado, não fizemos um monte de coisas erradas. Mas nós procuramos esquecer, só que Deus não esquece. Não tem jeito. Todos, no entanto, renascem assinalados pelos caracteres trazidos da vida espiritual, onde foi cultivada a aflição ou aventura decorrente da jornada precedente. Aguça os ouvidos e registrará vozes de ontem falando hoje. Educa os olhos e enxergarás companheiros que a morte não consumiu nem aniquilou. Aprimore a mente e decifrarás os enigmas do momento, encontrando-lhes as 12 chaves no pretérito, no passado. Recorda e sentirás que viveste, vives e viverás. Diante do arguto doutor do Sinédrio, a serenidade e a segurança de Jesus afirmaram:
é necessário nascer de novo. E ante as interrogações e dúvidas que assomavam ao interlocutor, ele expôs: o vento sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito, ensejando-lhes a marcha da evolução, o grande porvir hoje em começo, através da justiça e da divina misericórdia também. Joana de Ângeles, para nós. Pois é, como diz, esse finalzinho, que Joana de Ângeles coloca para nós, é muito esclarecedor com relação àquilo que todos nós sabemos. Diante do arguto doutor do Sinédrio, a serenidade e a segurança de Jesus afirmaram: é necessário nascer de novo. E não me lembro, não está aqui comigo o nome deste senhor, que era do Sinédrio. Inclusive a tumba de Jesus foi colocada nas terras que eram dele. Ele era amicíssimo de Jesus. E ante as interrogações e dúvidas que assomavam ao interlocutor, ele expôs as palavras: o vento sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito. Aproveitemos esta oportunidade que nós estamos tendo já de encarnações. Porque não sabemos de onde vem e o que aconteceu para nós sermos hoje assim. Estarmos hoje com tais dificuldades, enfrentando atualmente, ou já enfrentadas, ou enfrentar aquelas que virão. E nem sabemos para onde vamos. Porque tudo vai depender de como estaremos encarando as diferentes encarnações. O nosso grau de evolução espiritual que vai se manifestar nas próximas encarnações. Assim é o Espírito, como diz, ensejando-nos a marcha da evolução, o grande porvir hoje em começo, através da justiça e da divina misericórdia também. Jesus, aliás, nosso Pai, ele é justo, mas é misericordioso, como nós muito, muito bem sabemos. E é a Joana de Ângeles falando para nós hoje, falando da maneira como nós encaramos essa vida, e que muitas vezes, claro, por nossa própria ignorância dos fatos espirituais, não aceitarmos a reencarnação, não aceitarmos essa pluralidade de existências, e ficarmos fixos, muitas vezes, no binômio céu e inferno, vivemos absolutamente essa vida como se ela fosse a última coisa do mundo e nunca mais fosse existir. Claro que esse corpo não vai existir mais, mas a consciência e a experiência permanecem. Assim como os nossos débitos terão que ser resgatados. E assim como nossos créditos facilitarão em muito a nossa caminhada que segue pela frente. Então depende muito de como nós estamos. Como que nós encaramos o mundo, como que nós encaramos as pessoas que estão conosco. As dificuldades que nos aparecem, É Joana de Ângeles sempre falando para nós estarmos atentos a tudo aquilo que nos envolve. Porque querendo ou não, influenciamos aos outros, mas também somos influenciados. Por isso, também ela disse: aguça os ouvidos e registrará as vozes de ontem falando hoje. Ou seja, explicando por que sofremos tanto de tal maneira hoje. Temos tal e tal dificuldade muito grande hoje. É um sinal, assim, esclarecedor do que foi que nós andamos aprontando em nosso passado espiritual. Educa os olhos, ela diz, e enxergarás os companheiros que a morte não consumiu nem aniquilou. Ou seja, aqueles companheiros os quais ou nós prejudicamos, ou nos juntamos e prejudicamos outros, ou mesmo aqueles companheiros que foram grandes companheiros em outra ocasião e aí reaparecem conosco para nos auxiliar na nossa caminhada
ou nós auxiliamos a caminhada deles. Por que não? Então, ela ainda fala: aprimore a mente e decifrarás os enigmas do momento, encontrando-lhes as 12 chaves no pretérito das coisas que fizemos. Recorda e sentirás que viveste, vives e viverás. Porque a vida continua, não é? A vida continua, como disse aqui o Evangelho: rezem sim pelos mortos, pelos espíritos sofredores, porque são passagens em que eles estão. Esteja no umbral, em qual das dificuldades estejam, mas chegará o tempo em que sairão e prosseguirão sua caminhada. Assim como aqueles que estão em situação melhor, também prosseguirão sua caminhada jamais esclarecidos. O esclarecimento é para todos nós. É que nós somos muito duros em nossa mente, e às vezes nós somos muito viserados, somos aquela viseira, né? Que só enxerga ali na frente, e não abrimos a mente. É que Joana pede: vamos abrir nossa mente. Joana de Ângeles, para nós hoje, falando de nós, para nós. Assim, amigos, olha aqui, aniversariantes, temos vários e muitos. Hoje, olha só, Dinha Selegato, Lene Comete, está sempre conosco a Lene, um grande abraço. Eusa Veloso, Lígia Oliveira, Lourdes Marques Lima, Ângela Mendonça, aniversário do Centro Espírita Fraternidade, aqui o mais antigo de Americana. Então, nosso abraço para o pessoal de lá, conhecidos nossos também, né, que está lá, a Marta, sempre atuante, dando palestras aqui pela região, aqui, né, em Americana, Nova Odessa. Nosso abraço a todos da casa. Roberto Cláudio Santos também, aniversariando, Carlos Grigoleto, que a gente conhece, né? Um grande abraço, titio do Marquinhos. Amanhã, Mauro Sérgio, Simone Lúcio, Márcia Ushikawa, Rodrigo Lupanati, Lindalva Lima Rodrigues, Ivo Ricardo, Marlene de Souza, Margarida Sajorato, Tatiana Pelosi, Maria Adler, Doriane Belmundes, a Doriane, né, Célia amiga, que a Célia carregou no colo, um bebezinho deste tamanho. Grande abraço para Doriane, que Deus abençoe. Abraço meu, abraço da Célia. A Célia mandou um abraço especial para você, Doriane. Também aniversário amanhã da Yara Alvarenga Facioli, esposa do Dr. Jaime Facioli, né, nosso amigo, companheiro da rádio, programa Sinal Verde, companheiro do Paz e Amor também. Grande abraço para a dona Yara, viu? Da saúde. Também a Audrey Cocol, fazendo aniversário amanhã. Nosso abraço. Estevão Henrique Coelho, Estevão, né, o filho do Carlão também, da Bárbara, nossos amigos, grande abraço. Marcos Grigoleto também fazendo, olha aí, nosso, né, amigo de longa data, filhado de casamento. Grande abraço, Marquinhos. Deus te abençoe, muita festa e celebre bastante. Roberto Messner também domingo, Fátima Nicolete, Clara Beatriz, Flávia Carana, Lúcia. Olha quanta gente fazendo aniversário, que maravilha. E parabéns também aos aniversariantes de vocês, né, familiares, amigos, todos que aniversariam nesses 3 dias. Aquele nosso abraço, coração a coração, e que Deus, sempre generoso, bondoso, misericordioso, cubra de bênçãos a caminhada de vocês, mas vocês também colaborem, sempre semeando boa semente para que a colheita de vocês mesmos seja muito boa e beneficiem a todos os outros também. Grande abraço, queridos amigos, aniversariantes destes dias. E aqui vamos registrando também o Pedro Freitas, sempre conosco, né, Pedro? Grande abraço. O Zé Birajara Gonçalves da Silva também, lá de Jaguarão, lá no sul. Deve estar chovendo, ou não está, né? Sol no sul, aqui uma chuva, um friozinho. Grande abraço, Zé Birajara. Também Leni Souza aqui conosco, está sempre conosco, Rony Magalhães, né, a Maria Helena Lima, a Leni Souza. Então a gente agradece muito a todos vocês, queridos amigos, e é chegado o momento em que nós vamos fazer nossa prece. O Evangelho falando de prece, da importância da prece, aquela prece do coração, bem sentida, vibrante de amor, não de lamentação, mas de amor, de alegria. É o que nós vamos fazer, e assim nós vamos aqui também orar por nossos queridos irmãos, e vocês aí já vão mentalizando, lembrando, colocando a cabeça, tranquilizando o corpo, mente, as pessoas que vocês querem encaminhar esses pensamentos de amor, na vibração positiva, tá bom?
Assim, vamos aqui também orar pela Aline Priscila de Camargo, pela Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Cléber Filho, Delson Gomes da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolucci, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elane Peroni, Lando Lameu, Emerson Adriano Senco, Gustavo Oliveira, Bárbara Comete, Sara Martins de Queiroz, Cristina Vires Ferreira, Silmar Andreni, Regiane Castellanelli, Jacques Marques, Maria Ângela Donatella Bastos, Alexandre Marcos Moreira, Bruno dos Santos Bastos Moreira, Ivaí Teixeira Ramos, Daniela Camargo, Erendra Morim Cavalcante, Alexandre Camargo, Rosa de Cresce, Thelma Tuban de Oliveira Silva, Lilian Cristiana Tremesquim, Carla Souza, Tiago Linares Azevedo, Simone Andrilo Santa Rosa, Zoraites Brague, também pela recuperação da minha prima Natália, que está na Unicamp, também pela boa recuperação da minha cunhada Cecília de Paulo. Grande beijo para você, Cecília, para você, Natália. Vamos então, meus queridos amigos, para o nosso momento de prece. E assim, tranquilizando corpo e mente, vamos orar por nossos irmãos, por todos nós. Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, Pai, reunidos em Seu nome, reunidos sim com coração, com alegria, com amor, e vos louvamos e agradecemos pela vida que a nós destes, esta vida, Pai, que é tão difícil para tantos e quase todos de nós, mas que lutamos por ela com amor, com força e sempre abençoados por vós. Por isso, Pai, pedimos suas bênçãos sobre todos nós, sobre os aniversariantes felizes desses dias, sobre tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo nesses dias. As nossas preces de amor, de alegria, por estes nossos irmãos que estiveram conosco, nossos entes queridos, familiares, amigos, nossas preces por todos os nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumpriram sua missão e retornam ao mundo espiritual. Abençoa assim, Pai, todos esses amigos, familiares que ficaram entristecidos. Como abençoa todos esses que aqui nós demos os nomes, que mentalizamos, pessoas, amigas, conhecidas, que estão na luta pela vida física, e que sirva de alento para o progresso moral, espiritual. Assim como abençoa as nossas famílias de todos os seus filhos, porque juntos caminhamos para o progresso moral, para o progresso espiritual tão necessário a todos nós. E assim, na luta por este progresso, pedimos as bênçãos sobre todos os seus filhos, tantos e tantos magoados, tantos e tantos injustiçados, tantos e tantos vitimados por guerras e situações difíceis, feitas pelo egoísmo, pela vaidade de tantos e tantos. Assim, Pai, abençoa seus filhos, abençoa os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, acima deste orgulho, dessa vaidade. Assim, auxilia-nos, Pai, a preservar esse maravilhoso planeta que nos destes, para nós morarmos, crescermos, evoluirmos, mas que tanto machucamos. Auxilia-nos a recuperar. Auxilia-nos, Pai, abençoando tantos e tantos jovens, crianças, espíritos que estão vindo para melhorar este mundo em que vivemos. Tarefa árdua, difícil,
mas que com suas bênçãos tudo será conseguido, porque acreditamos, temos a fé, esta fé que nos move, esta fé que nos sustenta. Abençoa sim, Pai, a todos. Abençoa aqueles nossos irmãos que tanto necessitam de trabalho, assim como abençoa aqueles que têm o seu trabalho e aqueles que dão o trabalho para todos. Por isso, amado Pai, levamos a vós esta prece e juntos dizemos: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de amor, de paz, justiça, fé e caridade. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes, Pai, cair nas tentações dos erros, vício, egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, Pai, que eu tenha força, coragem de dizer: gratidão, amado Pai, por mais esta lição. E que assim seja, amado Pai. E que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos encarnados, desencarnados, neste mundo, em seu universo, como e onde estiverem. Abençoa a todos, para que o amor recebido, as bênçãos harmonizem por nós mesmos os nossos lares, todos aqueles que estão conosco. Abençoa aqueles que vêm aos nossos lares, Pai, e trazem seu amor. Abençoa nossos anjos guardiães, abençoa os bons espíritos que nos trazem suas bênçãos por nossos bons pensamentos, palavras e ações. E abençoa sempre os nossos irmãos perdidos em sua caminhada ainda neste mundo, dando-lhes luz, dando-lhes fé. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, amado Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Honra, glória, louvor a vós, agora, por toda a eternidade. Por vossa graça, Pai, que assim seja, agora e sempre. E aqui estamos, encerrando o nosso encontro com o Evangelho, encontro com Joana de Ângeles, encontro de nós conosco, eu e a Célia aqui, com todos vocês, embora muitas vezes longe, mas como a gente fala, unidos no coração, unidos no propósito de aprender cada dia um pouquinho mais, de integrar esse conhecimento às nossas ações, melhorando a nós mesmos. Esse é o caminho, como a gente bem sabe. E que as bênçãos do Pai estejam conosco sempre, harmonizando os nossos lares, que tanto precisam de paz, de carinho, de amor, de tranquilidade, de fé, acreditarmos em nós mesmos. Então, meus queridos amigos, agradeço sim, eu e Célia agradecemos imensamente a participação de todos vocês, mandamos um beijo enorme, aquele abraço, coração a coração para todos vocês, para aqueles aniversariantes todos que falamos e tantos quantos hajam nesse mundo. E claro, com a graça de Deus, com a sua permissão, com a saúde que vai mandar para todos nós, estaremos reunidos na segunda-feira, porque amanhã é sábado, depois amanhã é domingo, dia de descansar um pouquinho, Quem pode, porque muitos trabalham. Mas quero desejar o melhor, queremos desejar o melhor para todos vocês, pedir as bênçãos do Pai e, claro, sempre que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja conosco, trazendo bênçãos aos nossos lares, que sejam luzes neste universo
pelo amor que existe dentro deles. Linda noite para todos vocês, um bom descanso, um maravilhoso final de semana e até segunda-feira, juntos mais uma vez com a graça do Pai. Fiquem todos maravilhosamente bem, aproveitem bem o final de semana. Até segunda.